contigo, Sérgio Neiva, para tratar dos controles internos em transferências voluntárias, o caminho certo para o fortalecimento das relações federativas. Obrigado, Edmilson. Você me escuta bem? Também minha imagem está boa, obrigado. Um momentinho, por favor. Eu vou projetar a tela. Edmilson, você poderia só, por gentileza... Sim, já está disponibilizado aqui. Ótimo. Bom dia. Primeiramente, cumprimento as autoridades ainda presentes no evento desta manhã. Em seguida, estendo meus cumprimentos à senhora Regina Lemos, ao senhor Márcio Pacheco, pelas brilhantes apresentações que me antecederam, e cumprimento também a senhora Ana Luísa, a senhora Marcela, o senhor Everaldo Schneider, Flávio Gavaza, pelas promissoras apresentações que me sucederão. E, Edmilson, cumprimento também você, parabenizando pela forma como você está conduzindo o evento para essa manhã e a satisfação, o prazer em tê-lo conhecido ontem na reunião preparatória. Muito obrigado, Sérgio. De apreço. Espero que a gente possa trabalhar em conjunto ao longo das perspectivas relacionadas a transferências da União. Também coloco meus agradecimentos ao Departamento de Transferências da União, do Ministério da Economia, novamente na figura da Regina, da Tâmara, da Simone. Tâmara e Simone, se vocês estão nos assistindo, eu queria mandar um abraço para vocês, agradecer pelo convite e a oportunidade de compor essa palestra, parabenizando-os pelo sucesso desse evento. E, por fim, mas não menos importante, eu cumprimento a audiência virtual que nos assiste agora, senhores e senhoras, muito bom dia. O protagonismo desse fórum, e ele foi realizado para vocês. Bom, quem vos fala? Meu nome é Sérgio Neiva, sou auditor da CGU, atualmente lidero um time que presta serviços de auditoria interna em compras públicas, transferências da União e TCE, as tomadas de contas especiais dentro do Poder Executivo. Eu vou ser breve em minha fala, porém eu tenho um desafio complexo, né? Como instigá-los a prestarem atenção na minha fala, nessa palestra, com tantas distrações de fácil alcance em um evento transmitido virtualmente. Então, eu peço, por favor, deixem o WhatsApp de lado, fechem o que vocês estão fazendo no computador, eu vou fazer o meu melhor para tornar essa apresentação muito atrativa. Por quê? Porque a implementação de políticas públicas no Brasil, ela é um enorme desafio. Haja vista que somos um país com dimensões continentais, temos diversidades culturais profundas, somos configurados em um número suntuoso de entidades subnacionais independentes, contemplando 27 unidades da federação e, precisamente, 5.570 municípios. Desses, 92 estão situados no belíssimo estado do Rio de Janeiro. Nesse panorama, as transferências voluntárias da União, operacionalizadas na plataforma Mais Brasil, apresentada pela Regina, são uma opção útil para a implementação dessas políticas públicas. E, tendo em mente que as transferências voluntárias da União é aquele mecanismo em que, ao repasse de recursos públicos federais, voluntariamente, para estados, municípios, do Distrito Federal e as entidades privadas sem fins lucrativos, as ONGs. E tendo também em mente que o Estado Federal brasileiro, ele utiliza o federalismo por cooperação para a consecução dos seus princípios e objetivos fundamentais, descritos em nossa Constituição. Em especial, o desenvolvimento nacional
e a redução das desigualdades sociais que a gente verifica na abrangência geográfica brasileira. E dessa forma, a cooperação entre os níveis de governo aumenta a eficiência do setor público. Por quê? O governo central, o governo federal, teria uma certa insensibilidade para identificar as preferências dos cidadãos nas diversas comunidades. Preferências essas que podem ser assimiladas com maior facilidade pelo governo local, né? Para quem está situado na ponta, porque estão mais próximos dos cidadãos. Ao fim e ao cabo, o cidadão, eu, no caso, todos nós, moramos em um bairro situado dentro de uma cidade que está dentro do município, e não num ente federado hipotético denominado União. E entre as características dessa forma de cooperação da nossa federação, eu cito que a gente está pontuado, né, na autonomia, cada ente federado é autônomo, existem repartições de competências, há garantia de recursos próprios aos entes da federação, o caráter estável e duradouro da federação, inexistência do direito de secessão. A descentralização é uma característica do Estado Federal de executar políticas públicas. E, por último, e importantíssimo, a questão da cooperação no federalismo. E dessa forma, diante do que eu acabei comentando com vocês, as transferências voluntárias da União tornam-se uma ferramenta muito importante para o fortalecimento dessas relações federativas. E essa importância é retratada nessa figura que eu estou mostrando para vocês, no aporte de recursos envolvidos. O processo de transferências voluntárias da União, comentado pelo secretário extraordinário, André Moura, e eu também estou trazendo números atualizados, ela movimentou mais de 160 bilhões entre 2008 e 2020, por meio de quase 200 mil instrumentos, entre eles convênios, contratos de repasse, os termos de fomento e os termos de colaboração. O secretário André comentou um número de 140 bilhões. Por que o meu está um pouquinho diferente? Porque eu estou englobando as contrapartidas dos entes subnacionais e também os repasses envolvendo as ONGs, os repasses voluntários. Precisamente, em março deste ano, a data de referência de 10 de março, que foi a verificação, a data que eu consegui realizar essa extração, a plataforma contava com um registro de 197.538 instrumentos, sendo que o estado do Rio de Janeiro recebeu quase 9 bilhões e meio de reais nesse período compreendido de 2 anos. Contudo, mesmo associado com esse volume com grande materialidade de recursos, de aporte, envolvendo esse processo de transferências, a concessão desses recursos constitui um desafio muito grande para quem é administrador público, quem é gestor, tanto no tocante à lisura desejada, quanto à operacionalização ágil e eficaz dos milhares de instrumentos destinados a esses 200 mil que eu comentei com vocês, para os entes subnacionais. E esse desafio ocorre devido, principalmente, à quantidade de agentes envolvidos nesse processo, à multiplicidade de objetos. A gente tem convênios envolvendo desde as políticas básicas do tipo saúde e educação, perpassando por proteção à maternidade, até proteção à testemunha. Então,
o espectro é muito amplo. E isso oferece esse desafio. Quais ações podem ser tomadas para superar esses desafios? A resposta, ela pode ser difícil de ser implementada, porque não é fácil, mas o caminho certo necessariamente vai passar por meio de controles. E eu pergunto, o controle interno pode ajudar? As auditorias podem ajudar? Bom, atualmente existem muitas instâncias na administração pública que são capazes de dizer sempre o que não pode fazer, mas são raras as que se predispõem de fato a mostrar como fazer. Afinal de contas, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Impera no Brasil uma interpretação muito obtusa do princípio da legalidade. Infelizmente, isso implica em duas vertentes nefastas. Primeira, inibe o bom gestor a propor alternativas não tradicionais e inovadoras e faz com que o mau gestor esteja amparado com justificativas plausíveis para sua inércia. Afinal de contas, no contexto público, só é permitido fazer aquilo que está nos limites da legislação, enquanto, no contexto privado, tudo pode ser feito, contanto que a lei não proíba. Uma das formas de mitigar esse problema é a profissionalização da burocracia do serviço público e a implementação de controles internos. E nesse aspecto, a auditoria governamental, ela apresenta-se com dualidade. Por quê? Depender do seu uso, ela pode atrapalhar ou ajudar. Os organismos internacionais, o Instituto Internacional dos Auditores Internos e toda a prática, né, a melhor prática da auditoria, ela indica, como definição, que a auditoria é aquela atividade que fornece avaliação e consultoria, visando aprimorar, né, primeiro, ela é feita de forma independente e objetiva, que visa aprimorar a governança, a gestão de risco e os controles internos. E por que eu estou resgatando essa definição e frisando que é um ponto incorporado pelas melhores práticas internacionais? Porque não há mais espaço por um auditor tomar a sua posição de soberba, se colocar em um pedestal de mármore e ficar espetando o gestor com um tridente, apenas dizendo o que está errado, nunca dizer o que está certo, ou também nunca aplaudir as boas ações. Ao invés de funcionar como freio de mão, que desgasta os componentes do carro, vai exigir um maior consumo de combustível, a auditoria deve funcionar como freio de pé, ser uma ferramenta de apoio ao gestor. O freio de pé é um mecanismo que confere segurança para quem está dirigindo. Ele se sente seguro a ir mais rápido, aumentar a velocidade. O motorista ele vai saber que na iminência de um risco, uma curva fechada, ele aciona o freio de pé, o seu controle interno. Ele vai desacelerar para fazer a curva. E o primeiro passo para a implementação do controle interno é aquilo que eu comentei anteriormente, sobre a profissionalização da burocracia, do serviço público. A melhor literatura acadêmica, ela indica que o início da profissionalização do serviço público no Brasil, ela ocorreu lá em 1938, com a criação do DASP, famoso DASP, que é o Departamento da Administração do Serviço Público. Concebe-se que, neste ano, a burocracia racional legal do Max Weber chegou no Brasil, ainda, de certa forma, recente. E o que é essa burocracia racional legal?
a instituição de tarefas orientadas a normas escritas, a sistematização da divisão do trabalho, cargos hierarquizados, atribuição de normas e regras para cargos, seleção de pessoal por mérito, ou seja, a institucionalização do concurso público. Eu trouxe aqui, na esquerda, essa ilustração de um concurso promovido pelo DASP, para o cargo de datilógrafo, no Rio de Janeiro, lá em junho de 1941, para trazer uma reflexão. O DASP, criado em 1938, então estamos em 2021, temos, fazer uma conta rápida, gente, 83 anos passados da criação do DASP, aqui no Brasil. E ainda predomina a precariedade de organização burocrática em várias instâncias da administração pública. E eu posso dizer com propriedade, federal, estadual e municipal, nas 3 esferas, especialmente nos municípios. A gente verifica com mais intensidade essa ineficiência. E eu pergunto, quais os modelos de gestão disseminados nos municípios brasileiros? O que pode ser feito para que a situação melhore? A base da boa governança reside em uma burocracia profissionalizada. Primeiro ponto. A construção da capacidade estatal brasileira, ela perpassa necessariamente pelo desafio de se empregar corretamente a burocracia, utilizando-a em nosso favor, não eliminando-a. E, nesse caso, eu afasto aquele conceito pejorativo de burocracia para avocar um conceito profissional, aquele que nos dá orgulho de sermos burocratas. Logo, a burocracia, ela é a semente do controle interno. Há a possibilidade de implementação de princípios basilares, como segregar funções, evitar mazelas no recrutamento de servidores públicos, como clientelismo, patrimonialismo. Os procedimentos e tarefas vão estar descritos em normas. Eu vou conseguir ter previsibilidade. Dessa forma, falhas, riscos que acarretam impropriedades ou irregularidades vão poder ser prevenidos. Principalmente quando nós recebemos recursos, aportes volumosos decorrentes de transferências. Pois bem, Sérgio, e quais são as principais impropriedades envolvidas na execução de instrumentos de transferências voluntárias? Como os controles internos podem ajudar a fazer o caminho certo no aprimoramento desse processo de gestão? Pois bem, as 3 principais impropriedades ou irregularidades na execução de instrumentos de transferências voluntárias, eles podem ser classificados em 3 principais categorias. A primeira, vamos dizer que seriam os descumprimentos de normas. São aquelas irregularidades que infringem alguma norma específica. Por exemplo, convênios firmados com convenientes que estavam inscritos no CEIS, que é o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, ou alguma empresa punida pelo Tribunal de Contas da União, algum convênio, também a gente não pode esquecer das ONGs. Existe também o cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos, que estão impedidas. Esse é o CEPIM. Então, essa seria a primeira categoria de irregularidades. A segunda seria aquela categoria em que ocorre um conflito de interesses. São impropriedades em que ocorrem vínculos entre diversos atores do processo de celebração e execução de convênios, e a maioria dessas irregularidades liga o destinatário final da movimentação financeira do convênio à pessoa física, sócio da empresa que prestou serviço para aquele convênio, algum ator responsável por autorizar ou celebrar o convênio. Eu posso dizer
um parlamentar que fez alguma emenda, prefeito do município, servidor da prefeitura, servidor do órgão que está repassando, dirigente do órgão, entre outros. E a última categoria são as ocorrências de falha na execução financeira do convênio. Um exemplo clássico e prático. Pagamento feito em um convênio com data anterior ao início da vigência do convênio, ou até mesmo o pagamento feito após o seu término. Apresento-lhes agora uma imagem contendo os controles internos implementados pela CGU nos instrumentos operacionalizados na plataforma Mais Brasil. Esses controles foram implementados após um levantamento das falhas com maiores taxas de repetição nas fiscalizações realizadas pelo CGU e pelo Tribunal de Contas também. As falhas mais recorrentes que resultavam em irregularidades, tomadas de contas especiais. E reparem na quantidade de impropriedades, de controles envolvendo os conflitos de interesse. Eu vou explicar algumas, por exemplo, são elas aqui. Servidor do órgão concedente é sócio de convenente. Isso caracteriza um conflito de interesse. Um outro exemplo. Um dependente de um servidor do órgão que está repassando o dinheiro, um determinado órgão na esfera federal responsável por uma política, por exemplo, de asfaltamento, o servidor do órgão, algum dirigente, tem um esposo, marido, um filho que é sócio de um fornecedor daquele convênio. Também é um conflito de interesse, é um alerta, é um controle que está sendo estabelecido. Um outro exemplo seria um político, um agente político, em um mandato eletivo, figurando como sócio de fornecedor, que seria aqui a implementação do último controle interno. Eu frisei aqui a questão dos conflitos de interesse, pela quantidade implementada e pela alta taxa de ocorrência, mas também não posso deixar de citar, porque não são menos importantes, os outros controles internos, para prevenir falhas da descumprimento de norma e na execução financeira, porque também são tão graves quanto conflito de interesse. E é muito comum nos depararmos nas nossas fiscalizações com pagamentos realizados a fornecedores antes de emissão de nota fiscal. Um outro ponto, um outro controle que pode ser estabelecido. E, nesse caso, alertas foram criados para que essas ocorrências, quando verificadas, fossem notificadas imediatamente para a primeira linha de defesa, ou seja, o gestor. Por quê? Isso torna o saneamento dessas falhas mais ágeis e eficientes. O controle ele vai funcionar melhor dessa forma. Imaginem o batalhão de auditores nos órgãos de controle necessário para fiscalizar essa figura que eu estou colocando aqui agora para vocês. 15.300 prestações de contas. E esse desafio ele é enfrentado pelos órgãos de controle com o uso de ciência de dados, algoritmos de machine learning. Nós temos o auxílio dos computadores. Beleza. O trabalho ele consegue ser racionalizado. Mas percebam que essa metodologia ela sugere que 80% desses convênios não mereceriam uma análise cuidadosa. Ótimo. A gente, dos 15.300, cerca de 80,10% estão sem um alerta ou uma notificação de ocorrência de alguma impropriedade. Porém, notem que ainda assim existe uma quantidade muito grande de instrumentos com apontamentos em ocorrências que o
controle estipulado, ele emitiu um alerta. E, ainda assim, esse quantitativo, ou seja, mais de 3.000, ele impede uma capacidade fiscalizatória que a CGU, o TCU, fosse dar conta de recado. É humanamente possível, né? Realmente seria necessário o recrutamento de um batalhão. E aquele ponto em que, por que ainda ele vai requerer esse batalhão? Porque as trilhas de auditoria, ela representa um instrumento, esses alertas e esses controles, que são resultado de cruzamento de bases de dados. Então, dessa forma, as trilhas, elas configuram-se como indícios, e é imprescindível a comprovação por meio de evidência, para que eu possa demonstrar uma incompatibilidade com o ordenamento legal. Ou, por outro lado, também comprovar ou justificar que aquelas situações não são irregulares. Isso exige uma intervenção humana. Essa coleta dessas evidências para essa notificação, alguém precisa analisar e ler aquela ocorrência, aquela trilha. E, nesse sentido, ninguém melhor do que o próprio gestor, ou seja, a primeira linha de defesa, é o primeiro mecanismo de controle, é a burocracia instalada, para verificar se as ocorrências da trilha podem ser evidenciadas ou, alternativamente, justificadas. E por que a gente fala isso? Eu vou lembrar vocês que as bases de dados, elas estão suscetíveis a erros de cadastro. Nada é infalível. Eu posso dar um depoimento pessoal que eu já presenciei uma ocorrência de uma trilha, de uma das maiores ONGs do Brasil, por conta de um empregado dessa ONG que estava com o registro desatualizado nas bases do governo. O vínculo empregatício desse empregado, dessa ONG, estava constando também com o concessionário de energia. Então, toda vez que a ONG utilizava o dinheiro do convênio para fazer o pagamento da conta de energia, gerava um alerta. Por quê? Havia um conflito de interesse. O funcionário da ONG também era funcionário da concessionária de energia. E o cruzamento da base de dados, ele indica esse problema de erro de cadastro, mas precisamos ter um humano para fazer essa interpretação. Ou seja, apesar da sofisticação desses controles internos implementados, esses cruzamentos da base de dados, a cereja do bolo da sua implementação é do gestor. Esses controles vão funcionar como um freio de pé para quem precisa acelerar. Então, e nesse aspecto de funcionar como um freio de pé, é que está imbuído o pensamento e a forma de trabalho da equipe de fiscalização da CGU, e vejo também o Tribunal de Contas da União trabalhando muito dessa forma. Um comprometimento para ajudar ao gestor superar as dificuldades, visando o auxílio. Vou citar aqui alguns exemplos dessa forma de auxílio. O primeiro deles, já tratado pela Regina, o malha fina de convênios e o emprego de inteligência artificial na análise de prestação de contas, trabalho feito juntamente CGU e Ministério da Economia. Temos o orçamento paramétrico, também tratado, falado um pouco pela Regina, disponível na plataforma Mais Brasil. O que é o orçamento paramétrico? É aquela análise em que o orçamento de obras ele é simplificado por meio de padrões e componentes já feitos com itens de obras, fazendo com que o fluxo operacional e a energia empregada para a elaboração de orçamento seja racionalizado, reduzido. Outro ponto, o cadastro integrado de projetos e investimentos do governo federal,
vai permitir uma melhoria da governança dos investimentos em infraestrutura. Por quê? Esse cadastro vai permitir acompanhamento e monitoramento desses instrumentos por todos os envolvidos. Em seguida, eu posso citar um trabalho de auditoria em que avaliamos os restos a pagar nas transferências voluntárias, visando o saneamento das contas do governo, tentar fornecer algum mecanismo para aliviar o déficit fiscal em que vivemos no momento, muito bem retratado pelas autoridades que fizeram a cerimônia de abertura do Estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho, por exemplo, permitiu que 123 milhões de reais fossem cancelados, né, de restos a pagar, processados, e mais de 1 bilhão de restos a pagar não processados também, cancelados. Em seguida, estamos em vias de implementar detecções e fragilidades envolvendo saldo em conta em convênios. Verificamos, a auditoria, mais de 800 milhões de reais de saldo em conta em convênio, dinheiro parado em contas de convênio, com o prazo de movimentação incompatível com os 180 dias estipulado na portaria 424. Só que esse dinheiro, desses convênios ainda em execução, não foram alvo de intervenção. Apenas visamos tentar realocar 250 milhões de reais empossados em convênios que já estão finalizados. O que a gente verificou nessa auditoria? Uma série de convênios concluídos, com prestação de contas aprovadas, analisadas ou algumas rejeitadas, mas que ainda possuíam dinheiro na conta dos convênios, dinheiro parado. E o que isso vai permitir? Uma melhor eficiência alocativa. Lógico, nós sabemos, as necessidades estão aquém da capacidade de financiamento do Estado. Esses 250 milhões poderão ser destinados a convênios a outros tipos de convênios. E uma outra forma também preventiva de atuação foi no estado do Maranhão. O Maranhão é um celeiro de ações de controle preventivas, tanto citado pelo secretário, o Márcio Pacheco, né? Por coincidência, eu também vou resgatar uma atuação no Maranhão, em que convênios envolvendo o meio ambiente, recuperação de parques e elaboração de estudos de impacto ambiental, a CGU Maranhão conseguiu identificar uma série de irregularidades comuns envolvendo 57 municípios e 17 milhões envolvendo esses convênios foram, de certa forma, recuperados, porque não foram repassados, até que essas inconsistências e propriedades fossem corrigidas. Em que pese essas deficiências, né, que eu comentei com vocês, a política de transferência da União, e posso até dizer que a plataforma Mais Brasil não é o sistema ótimo, 100%, aquele ótimo, que legal, hoje eu vou passar o dia manipulando a plataforma Mais Brasil. Não, ele não é aquele sistema que a gente morre de amor, mas é um sistema que, apesar dessas deficiências, ele vem sendo aprimorado ao longo de quase mais de 10 anos e permite atender hoje um dos requisitos primordiais de boa governança pública. Qual é? Transparência como pilar fundamental. Hoje, qualquer convênio que a gente tenha celebrado com o governo federal está disponível para consulta na plataforma Mais Brasil, no acesso livre, com a quantidade de detalhe de informações incrível. Então, o que a gente tem de perspectiva? Que o aprendizado e a vivência
adquirida na manipulação da plataforma Mais Brasil, ela pode e deve ser expandida para outros tipos de transferências de recursos e repasse. Esse é o espírito do sistema. E se há um caminho a ser trilhado para fazer aprimoramento da eficácia de repasse federal e execução também de política por entes subnacionais, municípios desprovidos até de uma burocracia muito profissional, é usar a plataforma Mais Brasil. Esse seria o caminho certo para o fortalecimento das relações federativas. Não há caminho fácil, mas há o caminho certo. Eu agradeço a atenção de todos. Edmilson, eu confesso que eu perdi aqui a noção do tempo. A gente acaba se empolgando na fala. Me desculpa, eu não sei se eu cumpri. Não, Neiva, sem problema. Eu estou vendo aqui, acho que eu passei 5 minutinhos, né? Me desculpe. Na verdade, foi dentro do tempo programado, até porque também são temas que envolvem muita atenção, né? Toda essa questão voltada para os mecanismos de controle, para os mecanismos de fiscalização, mas também para os mecanismos que possam estabelecer as bases para os próprios gestores teremos mais segurança e integridade na execução desses recursos. Garanto que é válido todo o tempo utilizado para a gente poder estar discutindo essas questões. E muita gente aqui pedindo as apresentações, tem muitas pessoas aqui solicitando, inclusive, o contato dos senhores para que depois possam entrar em contato, e muitas das sugestões que estão sendo colocadas, e inclusive os órgãos que estão se colocando à disposição, tem muita gente aqui, Neiva, interessado. Garanto que a CGU será contactada por muitos municípios fluminenses aí depois. Estamos aqui para isso. Nosso trabalho é esse, Edmilson, é atender com muita atenção e dedicação a todos que queiram tirar dúvida, pedir apoio. Tá bom, muito obrigado.